Vamos lá, está escrito assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Amém? Gente, o cenáculo, ele foi um momento muito especial, sabe? Naquele momento, Jesus tinha tinha subido aos céus, ele tinha sido morto, depois ele ressuscitou, terceiro dia, e depois ele subiu aos céus e deu uma declaração para os seus discípulos: olha, não saiam até que o Espírito Santo desça sobre a vida de vocês. E aconteceu que nesse dia, aqui em Atos 2, eles estavam reunidos no cenáculo. E naquele dia, era por volta de uns 120 pessoas, né? E de repente algo sobrenatural caiu sobre aquele lugar. E eles começaram a ser cheios do Espírito Santo, cheios do poder, e coisas grandes começaram a acontecer. E aquilo ali foi um start, foi o início para algo sobrenatural. Aqueles discípulos se tornaram ecos de Jesus. Jesus veio, fez a obra, ensinou-os e de repente saiu, voltou para os céus. E de repente eles estavam sozinhos até que o Espírito Santo descesse sobre a vida deles e eles fossem capacitados com fogo para mover e viver o sobrenatural, sabe? Então, eu queria que vocês lessem comigo também Mateus capítulo 26. Nós vamos falar sobre um apóstolo abençoado. Mateus capítulo 26, versículo 69. Mateus 26, 69. Está escrito assim. Posso? Gente, eu estou rápido hoje, tá? Vamos que vamos. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Nesse momento eles já tinham prendido Jesus, né? E eles estavam querendo pegar todo mundo, né? Prender todo mundo. Versículo 70. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Pedro, né? Dizendo. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. Ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço este homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos agora voltar para Atos. Agora deixa eu ver aqui onde é que é. Atos capítulo 2, versículo 14. Atos 2,14, está escrito assim: logo após o batismo com o Espírito Santo, né? Então Pedro levantou-se com os 11 e em voz alta dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã, ao contrário. Isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Até aqui está bom. Gente, olha o que aconteceu, tá? Pedro, no momento em que Jesus estava sendo crucificado, ele foi acusado: olha, ele é um dos discípulos de Jesus, ele estava andando com Jesus. E o que Pedro fez? Negou Jesus. Pedro achou mais fácil naquele momento
para que ele não pudesse ser preso ou ser crucificado também, sei lá. Ele foi, de certa forma, covarde. Ele teve medo. Ele teve seus receios. Ele teve as suas preocupações. Sabe? Jesus morreu, ressuscitou, foi para os céus. Aconteceu Atos 2, que foi o grande avivamento no cenáculo. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos e automaticamente, obviamente, sobre Pedro também. Logo depois, olha o que aconteceu. O que Pedro fez? Pedro se levantou em alta voz e agora já não era mais aquele homem com medo. Já não era mais aquele homem covarde. Já não era mais aquele homem que estava preocupado o que as pessoas iriam dizer ou não. Era um homem que estava cheio de poder e ousadia. Um homem que se levantou como liderança. Um homem que se expôs por causa do nome de Jesus. E após aquele dia, tudo que eles faziam eram abençoados pelo Espírito Santo e guiados pelo Espírito Santo. Aquele homem cheio de medo já não existia mais. Existia um homem cheio de poder e ousadia. Amém? Vira a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus quer derramar poder e ousadia sobre a sua vida hoje. Amém. Então, olha o que aconteceu. O que estava nesse meio era o que mudou na vida de Pedro. Era a presença do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo através da vida, em cima da vida dele. Sabe? E se você for parar para pensar, e uma coisa que é muito normal quando nós conversamos aqui com algumas pessoas, nós ficamos muito receosos com os planos de Deus para a nossa vida. Nós temos, de certa forma, medo, receio do que Deus está fazendo ou para onde Ele está nos enviando. E muitas vezes, vamos ser sinceros, nós negamos Jesus. Não se engane, quando você diz não para Jesus, você está negando Ele. Quando você deixa Jesus esperando, você já deixou Jesus esperando? Já? Agora não, Jesus, eu não estou pronto para isso. Quem sou eu para fazer isso, Jesus? Às vezes a gente deixa Jesus esperando, deixa Ele lá. Nós estamos agindo como Pedro antes do Espírito Santo. Na verdade, se você for parar para pensar, você está agindo como um ser humano normal. Porque sabe, nós somos muito fruto. Nós somos frutos do que nós vivemos durante a nossa vida. Você com certeza teve traumas. Você com certeza teve frustrações. Você já foi colocado de lado. Talvez as pessoas não tenham acreditado em você, no seu potencial. Você com certeza já sofreu injustiças. E tudo isso vai ficando em nós. Tudo isso vai nos, pisando, nos amassando. E o fruto disso é medo, é covardia, é se esconder. Sendo que nós estamos profetizando que esse é o ano da expansão do reino. Amém? Nós estamos profetizando que a vontade do reino, a vontade de Deus vai recair sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós estamos profetizando que a vontade de Deus vai cair sobre o seu ministério. E a grande questão é, não há mais tempo para nós agirmos como o Pedro fraco. Não há mais tempo de nós ficarmos empurrando a vontade de Deus para a nossa vida. Não há mais tempo de nós ficarmos andando por caminhos tortuosos. Não há mais tempo para você ficar perdendo tempo. Às vezes a gente perde tanto tempo com tantas besteiras, tantas coisas que estão dentro de nós, sabe? Esse é o momento que Deus está nos chamando para fazer o seguinte: olha só, estejam com o coração de vocês abertos, porque eu quero derramar do meu poder sobre a vida de vocês. Eu quero mandar o sobrenatural para que você seja transformado. Assim como o Espírito Santo desceu sobre a vida daqueles discípulos, sobre a vida de Pedro, o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo está aqui nesse lugar. Glória a Deus.
esse mesmo Espírito Santo, ele quer te encher de poder e ousadia nessa noite. Esse Espírito Santo, ele quer te encher de tal forma que você não fique só na sua zona de conforto, mas que você enche de tal forma que você possa transbordar da presença dele. Mas nós muitas vezes temos medo, porque todo desconhecido, ele traz medo. Se você nunca foi a um certo lugar, você fica preocupado. Se você nunca tomou alguma atitude, algum posicionamento, você fica preocupado. E muitas vezes, vamos ser sinceros, gente, nós olhamos para aquilo que Deus tem falado ao nosso coração e olhamos para a nossa vida. E sabe o que nós fazemos? Nós falamos: Senhor, isso não é para mim. Deixa para o bispo, deixa para o pastor, deixa para os pastores, para os líderes lá e tal. Nós ficamos terceirizando a vontade de Deus. Sabe? O que Deus está nos chamando aqui nessa noite, e não só nessa noite, nós temos falado muito sobre isso durante esse fornalha, é que esse é um período de nós irmos para a fornalha, nos enchermos do fogo de Deus. Tudo aquilo que o fogo toca nunca mais é o mesmo. Então, se você se permitir que o Espírito Santo te toque nessa noite, você nunca mais será o mesmo. Se você permitir que o Espírito Santo te toque hoje, ele vai te moldar conforme a vontade dele. Ele vai te moldar conforme o poder dele. Mas eu tenho medo. Lança na fornalha o teu medo, porque você está cheio do Espírito Santo sobre a sua vida. Você está cheio do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí dentro de você, está? Está aí dentro. Ele está querendo expandir através da sua vida. Ele está querendo expandir ao seu redor. Talvez você pense: mas será que todo mundo que fala assim tem que ir para o altar pregar? Não. Mas por que você não pode ser a expansão do reino dentro da sua casa? Talvez você esteja reclamando muito de algo que precisa mudar dentro da sua casa, dentro da sua família. Por que não começar por você? Nós temos falado sobre um avanço sobrenatural, sobre um crescimento sobrenatural. Por que isso não começar através da sua vida? Até quando nós vamos ficar rendidos ao nosso medo? Rendidos aos nossos receios, aos nossos traumas? Até quando os teus traumas vão ficar te moldando ou te travando? Esse é o momento de nós dizermos o seguinte: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu não tenho a menor noção do que o Senhor vai fazer. Eu sei que eu estou aqui, Senhor. Eu sei que eu estou aqui. Envia-me a mim. Envia-me, Senhor. Eu quero fazer a tua obra. Eu quero viver o teu sobrenatural. Eu quero ser um eco do seu reino. Eu não quero mais ficar perdendo tempo com coisas que me machucam. Eu não quero mais ficar perdendo tempo com o meu passado. Eu não quero ficar mais perdendo tempo tentando dar desculpas, ou achar desculpas, ou ficar justificando. Você conhece alguém que ama justificar as coisas? Tudo que está errado é sempre a culpa de alguma coisa. Ah, não deu certo por causa disso. Ah, não deu certo por causa daquilo. Acabou o tempo disso. Se nós podemos estar cheios do poder de Deus, o que pode te travar? O que pode te impedir? O que você pode ficar com medo? Você está com aquele que pode todas as coisas. Aquele que é todo poderoso está dentro de você. E Ele não quer só ficar apenas dentro de você. Ele quer expandir de tal forma que possa transbordar através da sua vida. Você está compreendendo? O cenáculo, ele foi um lugar de transformação. Ele foi um lugar onde a presença do Espírito Santo foi manifesta ali. E após aquilo ali, aqueles homens nunca mais foram os mesmos. Nunca mais foram os mesmos. O cenáculo ele não era um lugar físico. Ele era um estado de entrega total ao Espírito Santo. Aqueles homens estavam totalmente entregues ao Espírito Santo. Se eu pudesse te fazer uma pergunta, você hoje poderia estar totalmente entregue ao Espírito Santo? Ao que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida?
Você hoje está disposto a abrir mão dos seus conceitos? Porque os seus conceitos muitas vezes te travaram. Aquilo que você planejou na sua vida a vida inteira te travou. Aquilo que você planejou não deu certo. Será que hoje você está pronto para tirar do seu coração aquilo que te atrapalha, que te impede? Tem coisas que nós conseguimos sozinhos. Tem coisas que nós só conseguimos através do poder do Espírito Santo. Sabe? Então, quando o Espírito Santo ele nos preenche, ele nos enche, aquilo que nos prendia perde todo o poder sobre nós. Você tem alguma coisa que te prende hoje? Tem alguma coisa que está te travando hoje? Você não precisa responder em voz alta, é óbvio, mas você precisa ser muito sincero dentro de você. Porque se você não for sincero, quer dizer que você não está rendido àquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. E automaticamente você vai ficar travado. O que está te prendendo para que te impeça de avançar? O que está te amarrando? A pior coisa que nós podemos fazer é andarmos amarrados. É horrível quando você quer correr, você quer avançar e você está preso por coisas que você fez lá atrás, ou por atitudes que você teve lá atrás. Às vezes você quer, sabe, chegou, esse é o momento, eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou viver o que Deus está me chamando para fazer. E automaticamente você olha para trás e você vê um monte de amarras. Esse é o momento de nós nos colocarmos no centro da fornalha, para que o Espírito Santo possa queimar todas essas amarras, para que Ele possa tirar tudo aquilo que tem nos atrapalhado, tudo aquilo que tem te atrapalhado. Você acha que tudo que aconteceu no passado é porque, por exemplo, Pedro era um homem diferente, sobrenatural? Ele foi muito usado, mas ele era um homem assim como você é hoje. Ele não era muito diferente de nós. Ele só estava com o coração entregue. Só com o coração entregue. Às vezes a gente está tão na agitação da nossa vida, a gente está preocupado com as contas que nós temos que pagar. A gente estava preocupado, por exemplo, se a gente podia fazer Pix ou não. Preocupação do país. A gente estava preocupado com as lutas que nós vamos enfrentando dia após dia. Está preocupado se vai dar certo, se não vai. Se você vai ter tempo, do que você vai fazer. Está preocupado com seu filho, se ele vai te ouvir, se não vai. Está preocupado com os posicionamentos que você precisa tomar. E muitas vezes nós esquecemos de olhar para o principal, que é a vontade de Deus para a nossa vida. Quando eu olho isso, eu lembro muito de Marta e Maria, né? Marta estava lá preocupada com que tudo acontecesse. Ela estava preocupada com que as coisas todas dessem certo, sabe? Jesus estava ali pregando e ela estava ali preocupada com que todo mundo entendesse, todo mundo. E Maria estava fazendo o quê? Ela estava aos pés de Jesus, escolhendo a boa parte, escolhendo o melhor. Será que você está como Marta, sempre correndo, desesperada atrás das coisas que estão te cercando? Vamos ser sinceros, né? Hoje o mundo está muito agitado. Se a gente não parar, a gente não tem tempo nem para orar direito. Coisa atrás da outra. Nós temos que nos preocuparmos com a boa parte. Eu não quero ficar vivendo essa vida e deixar que a vida me leve. Não. Eu quero viver uma vida cheia de poder. Eu quero viver uma vida cheia de unção. Eu quero viver coisas maiores. Eu quero viver uma vida que saia da minha racionalidade. Isso é uma coisa que mais me encanta no Evangelho. Eu sempre falo isso, eu sou um cara super racional, né? Eu sou muito racional. O que me encanta, sabe o que é? É que Deus não é racional. Deus, Ele é sobrenatural e eu não consigo explicar. Se eu não consigo explicar, isso me encanta. Isso automaticamente faz com que o meu coração queime mais por Ele. Sabe? Queime mais para que Ele possa enviar coisas que eu não consiga entender. Eu não quero entender, eu só quero estar entregue. Sabe?
eu quero entender o seguinte: Senhor, não deixe que nada aconteça que eu esteja fora disso. Se o Senhor vai fazer algo nessa terra, eu quero estar no centro dessa coisa, não me deixe de fora. Se eu tiver que estar limpando o chão para participar, eu vou estar limpando o chão para participar, mas eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo aqui nessa terra. Sabe? Que nessa noite o teu coração possa queimar por mais de Espírito Santo. Sabe? Que você possa escolher a boa parte. Tome cuidado para você não ficar preocupado com tudo que está te cercando, mas que esteja preocupado em se encher do Espírito Santo, se encher de Jesus, para que você possa viver o sobrenatural dele, em nome de Jesus Cristo, amém? Você quer viver coisas sobrenaturais com ele? Quer? Você quer se encher do poder de tal forma que você transborde do Espírito Santo? Aleluia. Feche os seus olhos em nome de Jesus, feche. Aleluia, Pai. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Espírito Santo, nós queremos aqui, Senhor, nos render ao teu amor e ao teu poder, Senhor. Nós, nesse momento, entregamos a nossa vida, entregamos tudo que temos e somos. Que nessa noite nós possamos escolher a boa parte, nós possamos escolher a tua presença manifesta na nossa vida, Deus, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, eu te peço agora que o Senhor possa visitar cada coração aqui, Senhor, e possa queimar o teu amor sobrenatural. Que a tua presença ela possa ser aumentada, que possamos viver coisas sobrenaturais em nome de Jesus Cristo. Nós nos rendemos a ti, Senhor, e assim como Maria, escolhemos a tua boa parte, o teu amor sobrenatural, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Dá uma linda salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, Pai.